Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos no dia de hoje a esse canal. Hoje Deus ele fez algo diferente na minha vida. Ele fez com que eu ficasse mais reclusa e que eu tivesse mais em comunhão com Ele para poder eu escutar a voz dele nitidamente. E às vezes na nossa vida acontece isso. A gente precisa se retirar de lugares barulhentos, de lugares a qual está tendo muita buzina, muita coisa, para que a gente possa escutar a voz do Senhor. E hoje Deus ele trouxe uma palavra no meu coração que está aqui no livro de Salmos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim, ó: O Senhor, ele desfaz todo mal, todo impedimento. O Senhor, ele está desfazendo, né, na nossa vida, tudo aquilo que se encontrava emperrado, paralisado, dificultoso, né? E eu quero dizer, antes de ler a palavra, que tem momentos na nossa vida em que você, às vezes, já esteve como eu. A gente tenta, a gente vai para lá, a gente vai para cá, mas você sente que não é por conta sua, não é por conta daquilo que você tem fazido ou tem deixado de fazer, porque você tem se esforçado. Mas você sente que é como se fosse uma barreira espiritual, né? Algo oculto, a qual mesmo nem você está entendendo. E eu quero dizer que tudo diante do Senhor há um tempo determinado. Quando a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas, a palavra do Senhor está sendo certeira. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando você vai fazer um projeto, né? Uma casa, uma construção, até você concluir essa construção leva muito tempo. E na nossa vida também é assim. O Senhor, ele nunca vai permitir com que você acesse outros lugares se a sua estrutura física, mental e espiritual estiver adequada para poder suportar aquilo que você tem pedido ao Senhor em oração. E na minha vida eu tenho aprendido muito isso. Quando nós nos reclusimos, nós nos fechamos e a gente ora ao Senhor e pergunta a Deus, o Senhor, Deus, ele nos responde. Então, às vezes aquilo que você não estava entendendo, Deus ele trouxe essa palavra para sua vida para você tentar, para você entender aquilo que você não estava entendendo, né? A palavra de Deus, ela nos mostra aquilo que a gente não entende. E isso é uma coisa extraordinária. Então, Deus ele trouxe aqui uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 116, que diz assim, ó: Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invoquei-lo enquanto eu viver, invocarei enquanto eu viver. Laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caiu em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria. Glória a Deus, aleluia, que palavra gloriosa, né? Então Deus, ele tá falando aqui através dessa palavra aqui, que primeiro o salmista, ele creu. Nós temos crido, você tem crido, mas você também tem feito a sua parte. Mas há momentos certos em que Deus, ele abre a porta, e tem momentos a qual a porta está fechada. Há momentos que o Senhor, ele tira uma barreira espiritual, mas há momentos a qual o Senhor, ele coloca essas barreiras espirituais. Então, nessa palavra, o Senhor está me mostrando aqui, ó, que o Senhor, ele mesmo desfez sobre a sua vida e sobre a minha vida os impedimentos a qual estavam na nossa vida. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor revelada. E nessa palavra diz que o salmista, ele se encontrava o quê? Caído, ele se encontrava prostrado, ele se encontrava com os olhos cheios de lágrimas, e ele também
ele se encontrava com a alma angustiada. E na nossa vida, na sua vida, na minha vida, quantas vezes nós nos encontramos, né? Com a alma angustiada, com os pés como se tivesse amarrado, né? Caídos, prostrados, né? E às vezes essa prostração na nossa vida não é nem tão física, mas é espiritual e mental. Então, às vezes, quando não é da vontade do Senhor, por mais que você faça a sua parte, né? Você não consegue avançar. Mas nessa palavra, o Senhor, ele me trouxe aqui no Salmo 116, capítulo 13. Não é para todas as pessoas essa palavra, é para algumas pessoas. Deus, ele vai trazer a confirmação dessa palavra para sua vida. Não é para todas, é para algumas. Deus, ele está falando aqui que na minha vida eu creio, eu recebo essa palavra. E também na vida das pessoas a qual o Senhor vai trazer nesse vídeo. O Senhor, ele está tirando todo o impedimento. O Senhor está tirando toda a barreira. O Senhor está levantando você que está caído, você que está prostrado, prostrada. Você que está fraco, desanimada, desmotivada. Você que se encontrava, né? Vamos profetizar, que se encontrava com a alma amarrada, angustiada. Hoje o Senhor, ele traz, né? Uma liberdade, ele desfaz as cadeias, ele desfaz a amarração. Ele levanta, ele coloca de pé. Então o salmista aqui, nessa palavra aqui, o salmista, ele se encontrava ali, ó, laços de morte me cercaram, a angústia do inferno tinha apoderado-se dele, né? E ele estava o quê? Caído em tribulação e em tristeza. E eu falo na autoridade de Deus, do Espírito Santo do Senhor, que se você se encontrava, né, cercado e cercada, com laços de morte, né? Angústia na sua alma, como se fosse uma angústia infernal. E também atribulado e perturbado, contrito de espírito e triste. A partir de hoje, a palavra do Senhor, ela liberta a sua alma, ela liberta a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele nos traz uma palavra, é uma palavra verdadeira. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela divide a alma e o espírito. Ela age no nosso espírito, ela age na nossa alma, ela age na nossa mente. A palavra do Senhor, ela traz cura a nossa alma. Então Deus, ele tá falando aqui, ó, se você se encontrava cercado como se fosse laços de mortes, né, angustiado, né, atribulado e triste de espírito, a palavra do Senhor te diz nesse dia que ele traz a libertação, que ele traz a restituição, que ele traz a cura. E o Deus, e a palavra do Senhor diz mais aqui, ó. Por quê? Porque você tem invocado ao Senhor, né? Ele livra hoje a sua alma, porque você é uma pessoa justificada e justo diante do Senhor, e ele tem misericórdia, ele se compadece de você. Então, nessa palavra, né, o salmista, ele estava crendo, e há momentos na nossa vida, que eu já passei muito por isso, que a gente crê, a gente busca, a gente muitas vezes, né, ora, e a gente não vê resposta de oração, mas é porque o Senhor, ele tem a hora certa, o tempo certo, a maneira certa dele agir. E quando chega o tempo, e quando chega a hora, e quando chega, né, a circunstância certa, não vai ter mais impedimento, não vai ter mais barreira, não vai ter mais amarração, não vai ter nada que atrapalhe, né, aquilo que Deus, ele precisa fazer na nossa vida. Então, tome posse dessa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus, né? Nessa palavra o Senhor diz aqui, ó, que ele desfaz todo impedimento na nossa vida e ele traz o que? Poder, ousadia, né? Alegria, esperança. O Senhor, ele limpará o seu caminho. O Senhor, ele endireitará as suas veredas. O Senhor te trará clareza espiritual, sabedoria, né? Competência, e principalmente o Senhor, ele vai colocar você de pé, porque nessa palavra o Senhor tá falando aqui, né, que os pés desse salmista aqui, do salmista Davi, os pés dele, é como se ele não conseguisse ficar de pé, ele estava o quê? Caído, né? Por quê? Por conta do laço de morte. Diz aqui o capítulo 8, ó, pois livraste a mim da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor e na terra dos viventes. Então Deus, ele está falando aqui
para a sua vida que aquilo que não ficava de pé vai ficar de pé a partir de hoje. Deus, ele coloca você de pé. E Deus, ele está falando aqui também que você vai andar na presença do Senhor e sobre essa terra. Então, marche na presença do Senhor. Se você tem marchado, se você tem buscado a Deus, busque mais, né? Não retroceda. Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem se esforçado, aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração. Você vai andar, você vai ser, você vai fazer, né? Mas você vai ser e fazer, não na força do seu braço, mas na presença do Senhor e para a glória de Deus, amém? Então eu vou estar orando e você ore comigo através dessa oração, em agradecimento, né? E principalmente para que a gente ore na concordância da palavra. Toda vez que você receber uma palavra profética, uma palavra que veio de Deus, é necessário orar, né? Para confirmar a palavra e também para falar para Deus: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Por quê? Porque a nossa palavra, a nossa boca, ela tem poder. E porque também nós precisamos ligar. Na palavra do Senhor diz que aquele que liga na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você fala sobre a sua vida acontece. Por quê? Porque a nossa palavra, ela tem poder. Então tudo aquilo que você liga na terra será ligado no céu. Tanto a palavra do Senhor, quanto as palavras a qual nós falamos ao decorrer do nosso dia, quanto as palavras que nós falamos de bênção e também de maldição. Então é necessário vigiar com as suas palavras, né? Ver se você tem confirmado uma bênção na sua vida ou se você tem trazido uma maldição sobre você. Então vamos orar, porque nós precisamos orar, né? Se a gente orar 3 vezes por dia ainda é pouco, porque o inimigo, ele não cansa de nos perseguir. O inimigo, ele não cansa de tentar nos derrotar, mas é através da oração, através do jejum, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra tão gloriosa, abençoada, Senhor. Eu te peço, meu Pai, através dessa palavra, que o Senhor vai quebrando, meu Senhor, tudo aquilo que está amarrado, paralisado, tudo aquilo que não anda, tudo aquilo que não dá certo, Senhor, tudo aquilo que está bloqueando, meu Pai, os seus filhos de andar, de conquistar, de caminhar. Traga, meu Senhor, a libertação dos pés dessas pessoas, Senhor. Limpa o caminho, Pai. Tira toda a pedra, tira todo o empecilho, tira toda a barreira do nosso caminho, tira todo o inimigo, Senhor. Se levanta, meu Pai, confunde os inimigos. E eu te peço, Senhor, em nome do teu filho Messias, o Emanuel, traga-nos, Pai, sabedoria, autoridade, poder, traga-nos, Senhor. Principalmente força, Senhor, mental, física e espiritual, Senhor. E nós confirmamos essa palavra hoje na nossa vida, no Salmo 116, Pai. Que o Senhor desfaz todo o impedimento do nosso caminho, que o Senhor enxuga as lágrimas do nosso rosto, que o Senhor nos prospera, nos alegra, nos dá saúde física, mental e espiritual, que o Senhor visita a nossa casa, que o Senhor visita a nossa família, que o Senhor traz, meu Pai, pessoas ao nosso redor que irão cooperar para a sua obra nas nossas vidas, meu Pai. E eu profetizo também que a partir de hoje, Senhor, será um novo caminho, um novo amanhã, uma nova direção e principalmente que a sua vontade, Senhor, venha prevalecer nas nossas vidas, meu Pai, que o Senhor venha desfazer toda a seta lançada, todo o trabalho de macumba, feitiçaria, toda a inveja, Senhor, e principalmente todo o medo, meu Pai, nos capacita e nos fortalece. Nós recebemos a sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de você, minhas irmãs, fiquem nessa palavra. Hoje a palavra de Deus diz que o Senhor desfaz todo impedimento sobre a sua vida. Então, quando surgir um pensamento ao contrário da palavra do Senhor, repreenda em nome de Jesus e permaneça na palavra, naquilo que o Senhor está dizendo para a sua vida nesse dia. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela vem, mas ela vem para ter cumprimento, para ter uma realização e para obedecer às ordens do Altíssimo, tá bom? Então, fique firme na palavra. Deus, ele tira todo impedimento que estava na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e comente aqui nos comentários. Ariane, eu creio que o Senhor está tirando e já tirou todo o impedimento do meu caminho no dia de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe, não se esqueça, que Deus abençoe.